as mulheres conseguiam usar tantas camadas de roupa sem passar mal? Será que elas desmaiavam? Será que era tão calor assim? Essa é uma das maiores dúvidas que eu recebo aqui neste perfil e hoje nós vamos falar sobre calor e moda histórica. Talvez você tenha ficado aí com essa dúvida de como que elas aguentavam tantas camadas de roupa sem passar mal. Talvez você tenha até dito que absurdo, elas eram reféns da moda, eu não ia aguentar o calor dessas roupas. E esse é o problema. Julgar o passado a partir das experiências que nós temos no presente. E hoje eu vou mostrar pra vocês que não. Elas não passavam tanto calor assim quanto vocês imaginam. E se eu falar pra vocês que a Billie Eilish, com as suas camadas de roupas, sente mais calor do que essa mulher aqui? Os tecidos são diferentes. E se os tecidos são diferentes, a sensação térmica também é diferente. Os tecidos são feitos de fibras. E nós temos 4 tipos de fibras. Nós temos as fibras de origem natural, ou seja, a matéria-prima está presente na natureza. Elas podem ser de origem vegetal, como é o caso do linho e do algodão, as duas principais matérias-primas ao longo da história da moda, ou elas podem ser de origem animal, como é o caso da seda, que vem do bichinho da seda, ou a lã, que vem da ovelha. Mas existem outras fibras por aí. Por exemplo, nós temos um couro tecnológico que é feito da fibra do abacaxi. Nós temos as fibras artificiais, elas são feitas no laboratório, porém a matéria-prima é de origem natural. Um exemplo muito famoso é a viscose, que é feita a partir da celulose. Um grupo muito polêmico que são os das fibras sintéticas. As fibras sintéticas, elas são inteiramente feitas no laboratório, a partir de reações químicas. 2 exemplos: poliamida, muito utilizada em roupas íntimas, em lingerie, e o poliéster, que é o principal tipo de fibra, a fibra mais usada a nível mundial. E o poliéster, ele é feito a partir do petróleo. No refinamento do petróleo, o petróleo vai deixando vários subprodutos, e um desses subprodutos aí dá origem ao poliéster. O poliéster é um tipo de termoplástico. A galera da química vai conseguir explicar isso melhor do que eu. Parece que o poliéster passa por um processo chamado de polimerização, mas eu não sou da química, então eu não vou arriscar nada. Vocês da química, fiquem livres para falar sobre isso. Tanta fibra, claro que o ser humano não ia perder a oportunidade de misturar, então por isso que nós temos as fibras mistas. Olhem aqui esse exemplo: 68% viscose e 38% poliéster. O exemplo de baixo, 80% algodão, 20% poliéster. Geralmente eles vão misturar com poliéster. Nós temos estudos, levantamentos que apontam que década a década tem diminuído o uso de fibras naturais e tem aumentado o uso de fibras sintéticas. Cada fibra tem as suas qualidades e os seus defeitos. Um algodão, por exemplo, ele é super fresquinho, mas você vai precisar passar. Já as fibras sintéticas, por exemplo, o poliéster, ele dura bastante, você não vai precisar ficar passando, ele não amassa com facilidade, mas ele tem defeitos muito problemáticos, que é ele demora muito para desaparecer na natureza, e é por isso que a gente tá aí com essa dor de cabeça desses lixões têxteis. E um outro problema do poliéster é, ele esquenta demais no corpo. A comparação já começa errada, porque os tecidos não são os mesmos. Essa mulher tinha tecidos mais frescos que o seu, porque você provavelmente está usando poliéster, porque é o poliéster que domina a indústria têxtil. Você desmaia dentro do transporte público com aquela aglomeração, um monte de gente com roupa de poliéster, você pode sentir calor, é claro, ter um mal-estar, mas a gente não vê todo mundo desmaiando o tempo inteiro dentro de um ônibus porque tá com uma roupa preta de poliéster. Experimenta sair no sol com uma blusa preta de poliéster e me conta a experiência. Esquenta muito. Então as trocas entre o calor, né, o exterior e o interior aqui dessa roupa, essas trocas aconteciam de uma forma muito melhor utilizando tecidos de origem natural do que o poliéster. O poliéster faz com que não exista essa troca. Você sente o calor e o calor vai ficar preso no seu corpo. No século XIX, o Brasil era muito influenciado pela moda francesa, especificamente por Paris. E quando essas revistas chegavam aqui, as modistas, os alfaiates, eles já faziam as adaptações para o clima brasileiro. Porque as pessoas, obviamente, entendiam que na Europa o clima é diferente do clima do Brasil. O problema é que vocês, às vezes, subestimam demais as pessoas do passado. Achamos muito evoluídos, mas lembre-se que o seu ancestral lá na pré-história fazia roupa com uma agulha feita de osso. Você consegue fazer uma agulha de osso? Então, as pessoas tinham a sua própria forma de lidar com o calor, que não eram as
as nossas. Nós lidamos com calor usando geralmente roupas mais curtas, expondo mais o corpo. Só que essa exposição de corpo no passado não era uma coisa bem vista. Mas no final do século XVIII, no início do século XIX, o pessoal já fazia sorvete. Você acha que o sorvete surgiu, sei lá, na década de 70? Não, gente. É um negócio extremamente antigo. Quando eles estavam com calor, eles iam lá tomar um sorvete, na sorveteria. Tinha uns carrinhos de sorvete na rua também. As mulheres de classe média alta, elas sempre saíam na rua com o chapéu, porque o chapéu não era só questão de respeitabilidade ou porque ele era bonito. O chapéu também era para proteger contra os raios solares. E elas utilizavam parasol. Agora me diz, na sua cidade, quantas pessoas você vê usando um guarda-chuva para sair em um dia de calor? Aqui na minha cidade eu não vejo ninguém, praticamente. Só aquelas senhorinhas. E as crianças ainda olham achando o ato super estranho. Coisa que as pessoas ignoram é a questão da arquitetura das casas. Se você fosse uma pessoa muito pobre, você certamente já tá morando num cortiço ou no morro, em lugares onde as casas eram pequenas e eram casas com muitas pessoas, onde é relatado que eram ambientes abafados. Mas essas mulheres que nós vemos nas fotografias, que usavam muitas camadas de roupas, as casas delas eram diferentes. Eram casas com janelas enormes, com portas enormes, a circulação do ar era diferente. Eram pessoas que iam pro litoral viajar, porque o ar era mais fresco. Então são pequenas coisas, tecido diferente, forma de lidar com calor diferente, por isso que não dá pra pegar a forma como nós lidamos com o calor e tentar encaixar no passado, porque as coisas não vão conversar.